mas a gente vai se dedicar na última parte a falar exclusivamente sobre a resposta de Deus. Então, de início, eu tinha até programado a gente dedicar capítulo 1 e 2, primeira mensagem, capítulo 3 até o 41 na segunda, e capítulo 42 explorar na terceira parte. Mas a resposta de Deus, ela começa um pouco antes, ela começa a partir do capítulo 38. Então Deus começa a conduzir a Jó em um passeio, um passeio virtual, vamos dizer assim, e ele vai construindo algo do 38 ao 41, e 42 é o fechamento, o epílogo, é o momento final, é a conclusão. E eu acredito que vai ficar melhor a estruturação da mensagem, a gente pegar toda a fala de Deus, incluindo a conclusão e deixar para a última parte. Então hoje a gente vai se dedicar a falar sobre primeiro, capítulo 3 vai falar sobre uma percepção de Jó em meio ao sofrimento. A gente vai começar aí, e aí vamos dar ênfase para cada uma das abordagens dos seus amigos. E o livro de Jó, irmãos, quando a gente entra nessa parte dos amigos de Jó, ele vai seguir um padrão de ciclos. Domingo passado eu adiantei para vocês que a estrutura do livro de Jó, ela tem uma característica mais dramatúrgica, uma característica teatral. Começa com prólogo, se desenvolve nos diálogos e se encerra com um epílogo. E esses diálogos, eles correspondem a 3 ciclos. E como funcionam esses ciclos? Os ciclos vão começar ali com uma abordagem. Capítulo 3, Jó se abrindo, mas aí vai ser sempre um padrão. Um amigo faz uma fala, Jó se defende. O outro amigo faz uma fala, Jó traz sua argumentação, o outro amigo fala e depois repete esse ciclo. Então, obviamente, a gente não teria tempo para esgotar capítulo a capítulo, embora a mensagem tenha um caráter expositivo. Mas a gente vai ler, pelo menos, a primeira abordagem de cada um dos amigos. Então, se a gente fosse apenas aqui esquadrinhar o que nós vamos ler hoje, a gente vai ler Jó capítulo 3, a gente vai ler Jó capítulo 4, a gente vai ler Jó capítulo 8, a gente vai ler Jó capítulo 11. Talvez sejam os principais capítulos, e as respostas, ou a contra-argumentação de Jó, a gente vai desenvolvendo e construindo. O que é importante para você que está que está aqui nessa segunda parte, ou talvez você que não assistiu a primeira parte? Nós estamos falando sobre um livro que é carregado de mistério. É um livro de sabedoria, onde Deus está tratando ali sobre uma cena específica que acontece com Jó. Nós fundamentamos aqui na primeira mensagem que não há dúvidas a respeito do caráter de Jó. Estamos falando de um homem justo, estamos falando de um homem reto, não estamos falando de um homem qualquer. E qualquer tentativa, iniciativa de ficar tentando encontrar um pecado em Jó para dar explicação ao mal e o sofrimento que ele vinha sofrendo, esse tipo de iniciativa ele não faz muito sentido. Por quê? Porque só nos iguala a abordagem dos amigos, e essa abordagem ela é reprovada pelo próprio Deus. Então como é que a gente sabe que a abordagem dos amigos não foi benéfica e nem carregada de sabedoria, pelo menos do ponto de vista assim, de conduzir Jó em uma explicação razoável? Porque o próprio Deus repreende, o próprio Deus ele vai contra a abordagem dos amigos e exalta ainda a postura de Jó. Agora tem um detalhe interessante, não é tema para hoje, mas é interessante porque Paulo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, milhares de anos depois, na carta aos Coríntios ele faz uma citação sobre Elifaz. É interessante isso, porque Elifaz é colocado no livro de Jó num contexto negativo. Mas Paulo cita ele num contexto positivo, como se ele tivesse apresentado uma espécie de palavra de sabedoria ou um conhecimento sobrenatural acerca de algo. Isso é importante, irmãos. A contrariedade de Deus em relação à abordagem dos amigos não significa que no meio do conteúdo dos amigos não tenham uma ou outra fala assertiva, um ou outro nível de compreensão que esteja correto. Mas quando Deus se apresenta de maneira contrária à proposta dos amigos, Ele está se demonstrando contrário à orientação da fé dos amigos. Não exatamente ou especificamente a cada conteúdo de fala, mas para onde essa fala está sendo orientada. Por quê? Boa parte do que esses amigos falam, se a gente pudesse situar assim, a partir de qual livro eles se basearam? Evidente, irmãos, Provérbios veio a ser escrito muito tempo depois do livro de Jó. Mas é como se eles estivessem baseando aquela fórmula de sabedoria deles a partir de um conhecimento de provérbios. Eles estão tentando trazer ali uma vinculação entre causa e efeito. E a gente vai chamar aqui de sabedoria terrena. Eu quero que você olhe para esses amigos de Jó como representantes de uma sabedoria terrena, de uma sabedoria que está vinculada à objetividade e às obviedades da vida. E está tudo bem até aí. Existem coisas que nós podemos chamar de sabedoria terrena nas nossas vidas, que ela não é maléfica, ok? Eu sei que há uma repreensão no Novo Testamento de uma sabedoria que é humana, enfim, mas eu estou falando de um saber, de um nível de conhecimento a respeito das coisas, que é objetivo, que talvez seja descolado de uma revelação sobrenatural, mas que ainda assim cumpre um papel nas nossas vidas, amém?
Então, coisas como reconhecer os limites da vida, coisas como você saber moderar os riscos, coisas como você mensurar o efeito das suas decisões, você conseguir avaliar que existe sim uma relação de causa e consequência em muitas coisas da vida. Então, é um nível de sabedoria. Porém, esse livro nos demonstra pelos amigos que a sabedoria humana ela é insuficiente para explicar o mal, ela é insuficiente para explicar os sofrimentos da vida. Então o livro ele deixa uma mensagem, vamos dizer, enigmática, nos demonstrando que muitas das vezes o nosso saber humano não vai conseguir trazer explicação para todo o caos que nos rodeia. Falamos sobre Jó no sentido que ele estava cercado, né? Essa é a fala de Satanás para Deus. Jó está cercado pelo Senhor, ou seja, se ele te ama, se ele oferece sacrifício, te adora, é porque o Senhor está beneficiando ele. Então, lembra, Satanás está questionando o tipo de piedade que Jó tem, é uma piedade superficial, interesseira. E Jó se torna o caso, né? Ou referência para nós de que é possível desenvolver uma piedade desinteressada. Agora é importante a gente entender que uma pessoa que desenvolve uma piedade genuína, uma vida de santidade, uma vida de adoração verdadeira, essa pessoa não está imune ao sofrimento e, atenção, ela também não está imune aos lamentos da vida. Amém? Eu acho muito cirúrgico o livro de Jó, ele valorizar o sofrimento humano, porque Jó sofre. E no capítulo 3, Jó ele vai colocar em dúvida, ou pelo menos essa é a expressão de desespero dele, se valeu a pena ele ter nascido. Jó ele expressa um desejo de morrer, e é importante que você saiba disso, porque talvez você esteja hoje em meio ao sofrimento, talvez você hoje não esteja conseguindo enxergar valor na sua própria vida, e é interessante como que há uma quebra de paradigma em Jó. Por quê? Jó demonstra para nós que homens fiéis e justos, retos diante do Senhor também sofrem, homens fiéis, justos e retos diante do Senhor também, às vezes se pegam em um lamento e um desespero, tal qual pensam até mesmo em tirar a sua própria vida. Eu acho isso muito importante. Talvez essa mensagem venha se tornando cada vez mais contemporânea, né? Vivemos em um tempo pós-pandêmico, carregado de muitas aflições no campo mental, onde os surtos, os transtornos estão se multiplicando, e quando a gente olha para Jó, a gente percebe que apresentar as suas vulnerabilidades, apresentar o seu desespero endereçado a Deus, não é um sinal de descrença, nem de injustiça, e nem fere o seu caráter e integridade. E por muitas das vezes, vamos nos colocar aqui, né? Nós cristãos, evangélicos, protestantes, criamos uma relação kármica de causa e efeito que não corresponde ao evangelho. Uma relação kármica que tem muito mais a ver com religiões orientais como o hindu, o budismo, e que não tem nada a ver com o cristianismo. A gente tenta aplicar uma sabedoria terrena para explicar o caos e o sofrimento. Então falas, como a que eu vou dizer agora, ainda são comuns no meio cristão. Coisa do tipo assim, uma pessoa que está padecendo psicamente, seja ansiedade, depressão, as pessoas rapidamente pensam no quê? Falta de fé, ou então ela deixou de crer, né? E não, Jó, ele tem uma percepção, e ela é validada, uma percepção de abandono, mas mesmo ele se percebendo abandonado, ele não foi abandonado em essência por Deus, e não é o que Deus o corrige de fato. Então Deus ele validou o sofrimento de Jó, Deus reconheceu que no campo humano é possível ter esse tipo de sofrimento, e ainda assim se manter justo, fiel e honesto diante do Senhor. Amém, irmãos? Isso eu acho belo, eu acho maravilhoso, porque quebra, desconstrói muitos sofismas que são construídos pela religião, talvez não de maneira direta, querendo provocar um mal, mas que tem feito muitas pessoas sofrerem. Pensa só, você em meio a um padecimento, a um sofrimento, você recorre a Deus, e aí quando você começa a caminhar com Deus, você tem momentos ali de conforto, momentos de alegria, mas aí não te torna imune ao sofrimento, você às vezes passa por sofrimentos piores. Você se questiona, você lamenta, começam muitas das vezes a chegar pensamentos acerca do valor de sua própria vida, e aí a busca que você procura, e de repente pessoas colocam da seguinte maneira: olha, o que falta é orar, o que falta é a sua fé, simplesmente você não está crendo, é por isso que as coisas não se resolveram. E Jó quebra essa lógica. Amém, irmãos? Essa mensagem não é um convite ao sofrimento, mas o cristianismo, isso, palavras do Timothy Keller em conversa com John Piper, ele diz da seguinte maneira: o cristianismo talvez seja a única religião do mundo que consegue dar significado ao sofrimento e que nos capacita a sofrer da maneira adequada. Amém? Então, o cristianismo não é uma capa protetiva de todo o mal, mas certamente ele te traz o consolo, o vigor, a sabedoria para enfrentar os males da vida, ainda que ter a sabedoria para enfrentar cada processo não significa ter a resposta do porquê é que todas as coisas acontecem. Amém, irmãos? O livro de Jó ele é muito precioso nesse contexto. E agora eu quero te convidar
a ler Jó capítulo 3 juntamente comigo. Pode jogar na tela para a gente, vai ser uma leitura um pouco extensa, mas eu acredito que proveitosa para você capturar. Vamos lembrar que, enquanto o capítulo 1, capítulo 2 e o último capítulo tem uma característica de prosa, o capítulo 3 ele começa a ganhar uma característica de poesia, amém? Então um diálogo poético. Então nós vamos lá para Jó capítulo 3. Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Depois disso o quê? Depois disso o quê? Depois de 7 dias de lamento. Então o capítulo 2 vai se encerrar dizendo que chegaram ali, ele faz Bildad e Zofar, que são os amigos, ele faz Bildad e Zofar, chegam e ao se depararem com a dor de Jó, presta atenção que é a descrição aqui, eles se deparam com a dor de Jó, Jó capítulo 2, e ao se depararem com a dor e com a situação que ele se encontrava, com doenças na pele, um sofrimento, eles tomaram conhecimento do fato de que Jó perdeu tudo que ele tinha, a nível de família, a nível de bens materiais, seus servos, enfim. Diante daquele caos, os amigos chegam e a primeira resposta dos amigos é um silêncio. Eles se silenciam e lamentam justamente com isso. Como o livro de Jó é muito antigo, do tempo dos patriarcas, não se sabe exatamente se aquelas ações, muito provavelmente, mas não se sabe exatamente o teor de cada uma daquelas ações, jogar terra sobre si, etc. Os historiadores concordam que ali está falando sobre expressões de lamento do Oriente Médio antigo, mas não dá para a gente dar com um grau de certeza. Mas eles se lamentaram e ficaram por 7 dias em silêncio. Sabe o que é interessante, irmãos? Jó capítulo 2 pontua aqui, em um versículo, que eles ficaram 7 dias em silêncio. Diga, 7 dias em silêncio. E depois começa a desenvolver mais de 20 capítulos deles falando. E é curioso que no fim a gente percebe que os 7 dias de silêncio tinha mais valor e sabedoria do que os mais de 20 capítulos que eles estavam falando. Isso demonstra para nós que em meio à dor e sofrimento, as argumentações e as explicações muitas das vezes não vão ter valor algum. E no fim na vida de Jó vão provocar desgosto mesmo, angústia amplificada na vida de Jó. Enquanto que aqueles 7 dias de lamento coletivo, né? Ou seja, eu tenho empatia com a tua dor, eu sinto a sua dor e eu lamento junto contigo. Eu não tenho o que falar, eu não tenho o que explicar, eu vou provar desse luto juntamente contigo, estando do seu lado. É como se aqueles 7 dias de silêncio simbolizassem de fato o que é uma amizade espiritual. Às vezes na nossa ânsia, no nosso afã de querer dar explicações para as coisas, nós nos perdemos. Então, quando os diálogos começam, percebe que os 3 amigos, a gente vai começar a ler, eles não conseguem valorizar o processo de confusão e compreensão de Jó. Eles não honram isso. Eles honram a dor no primeiro contato, com 7 dias de silêncio. Mas eles não conseguem demonstrar o mínimo de compaixão com a confusão em meio ao processo. Irmãos, quem já passou por um período de luto, ou o enfrentamento de uma doença, sabe disso. O primeiro momento, muitas das vezes de negação, ou muitas das vezes de retração. Você fica mais introspectivo, você começa a refletir, fica em silêncio. E depois começa a tentar conjecturar para dar explicação a cada um dos problemas. Sim ou não? É meio que um processo humano da gente fazer essa leitura. Alguns, dependendo da personalidade, respondem de maneira mais desaforada logo no princípio, mas geralmente o processo é esse. Eu reflito, eu questiono, porque são coisas que fogem da minha alçada de compreensão. Então, é possível perceber nos amigos de Jó que a compaixão deles parece que foi toda derramada nos 7 dias de silêncio, mas depois, em meio às confusões, na compreensão de Jó, essa compaixão já não é mais evidenciada. Isso se torna lamentável. Então foi depois disso, depois desse momento, depois de tudo que aconteceu, dos desafios de Jó, depois dos 7 dias de silêncio, de luto, depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia, os que amaldiçoam os dias e são capazes de atizar o Leviatã. Vamos falar sobre Bemote e Leviatã na última mensagem, tá? Fiquem escuras as suas estrelas matutinas. Espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem, seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouve mais os gritos do feitor dos escravos.
Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor, porque se dá luz aos infelizes, e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e procuram mais do que um tesouro oculto, nos que se enchem de alegria, e aos que se enchem de alegria, e exultam quando vão para a sepultura, porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó está clamando pela morte. Jó vê na morte uma opção para o seu alívio, para o seu descanso. Irmãos, isso aqui é de uma preciosidade, por conta do tipo de ideia que está sendo sugerida por ele mesmo. Então ele está começando aqui uma expressão de dor, de lamento, irmãos. Eu disse isso na última mensagem, volto a dizer. Há um tipo de lamento que é reconhecido e validado. Nós não podemos desprezar esse tipo de lamento. Talvez você criou uma ideia de espiritualidade do qual você tem que sempre se apresentar como uma pessoa super fortalecida, do qual você não pode apresentar vulnerabilidades, do qual você não tem o direito de demonstrar que existem áreas frágeis. Irmãos, essa ideia vai te conduzir a um tipo de autossuficiência, ou pelo menos uma tentativa de sustentar uma autossuficiência, mas ela é fictícia, ela não é verdadeira, irmãos. A questão é que todos nós temos vulnerabilidades, todos nós precisamos de ajuda, amém? Todos nós. E o fato de Jó apresentar aqui o desejo de morrer para encontrar alívio e inquietação, isso não faz com que Deus desconsidere a vida de Jó e o personagem Jó. Ele cultiva e mantém essa figura de exemplo e de referência em meio ao sofrimento, ainda que por alguns momentos ele tenha apresentado um lamento ao ponto de desejar a morte. Amém, irmãos? De maneira muito simples, o que eu estou querendo dizer para vocês é que homens fiéis, homens retos, mulheres fiéis, mulheres íntegras, também sofrem. Também apresentam pensamentos que não compactuam diretamente com a vontade de Deus. É evidente, irmãos, que a vontade de Deus é contrária a esse sinal de desespero de Jó. Amém? Contrário. O que não quer dizer que o lamento não seja validado. Uma coisa é você pensar, e ele está pensando e expondo seu pensamento. Outra coisa é você efetivar. Deus, ele tem uma contrariedade, obviamente, a esse tipo de pensamento. Só que o que está sendo valorizado aqui? A honestidade do sentimento. Está sendo valorizado aqui o fato dele estar sendo verdadeiro. Ele não amaldiçoou a Deus. Jó está dizendo assim: eu prefiro que o meu dia do nascimento tivesse sido amaldiçoado, do que eu me deixar levar pelo conselho da minha esposa e amaldiçoar a Deus. Como a gente falou na primeira parte, Jó não tem um conhecimento de tudo que está acontecendo. Ele sabe em partes. Ele confia tanto na soberania de Deus, que ele imputa em Deus tanto o bem quanto o mal. É o nível de revelação que ele tinha. A teologia que ele tinha para apresentar era: Deus é soberano. Então ele fez tudo isso aí, seja o bem, seja o mal. Então Deus dá e Deus tira. Ele pode tudo, e de fato ele pode. Mas Jó não tinha acesso ao que estava acontecendo na corte celestial. E na corte celestial fica claro que, embora quem incite o diálogo com Satanás seja Deus, é Satanás quem age. E como eu faço questão de reiterar, às vezes a gente tem uma perspectiva de que com o ataque de Satanás, Deus tirou a proteção de Jó. E na verdade é o contrário. No primeiro momento, Deus ele preserva a saúde de Jó. E no segundo momento, Deus preserva a vida de Jó. Há uma legalidade para que sofrimentos aconteçam. E segundo a vontade de Deus, existem circunstâncias onde rapidamente somos retirados. Existe um tipo de livramento, irmão, que é sobrenatural, difícil de explicar. Mas o fato de Deus nos livrar em situações não significa que sempre nós seremos livrados do sofrimento. Coisas ruins acontecem, e muitas das vezes sem explicação. E de alguma maneira, essas coisas ruins, esse sofrimento, eles provocam a exteriorização das nossas crenças. O dia mau, o dia da vulnerabilidade, o dia que nos machuca, ele vai colocar para fora quem de fato nós somos. Amém? E eu não estou dizendo que Deus é um Deus sádico que quer te provocar o mal para que você possa se conhecer. Mas eu quero dizer que há sim um caráter pedagógico no sofrimento. Há sim algo do qual gera reflexão em nossas vidas. E isso eu digo com compaixão de cada um de vocês, talvez estejam em meio a um sofrimento, meio à dor e meio ao luto. E talvez seja difícil se reerguer, se reinventar. Muitas vezes você está tão no automático de já querer dar uma resposta para isso, que você não está, vamos dizer, usufruindo daquilo que você de fato pode aprender em meias reflexões no sofrimento. Tem sofrimento, irmãos, que nós seremos livrados, mas tem sofrimentos que Deus vai nos capacitar para enfrentá-los.
Em todas as circunstâncias, somos mais que vencedores. Por quê? Em Cristo Jesus temos uma vitória eterna. Amém? O que eu quero dizer aqui é que não se coloque como uma pessoa de pequena fé. Não se coloque como uma pessoa que não tem espiritualidade alguma pelo fato de você simplesmente estar sentindo dores hoje. Estar em meio a um sofrimento, ao ponto de desejar a morte. Em nome de Jesus, irmãos, esse desejo não vai se consumar. Os nossos desejos, eles devem servir à vontade do Pai. E é por isso que nós estamos aqui expondo a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, nós estamos dizendo assim: Senhor, nós temos os nossos desejos, mas os nossos desejos não são os melhores caminhos para as nossas vidas. Então aqui estão, Senhor, os meus desejos. E que a Tua vontade se cumpra em mim. Amém? Então esse confronto de vontade celestial e desejos humanos, ele é necessário para o amadurecimento. Essa mensagem ela tem que te levar nesse momento de decisão. Senhor, aqui estão os meus desejos. Então percebe que a proposta equivocada de teologias como teologia prosperidade, confissão positiva, de olha, faça tudo, requeira de Deus o que você deseja. Isso vai na contramão da essência divina. Quanto mais eu conheço, menos eu quero arrancar de Deus o que eu desejo, e mais eu quero saber o que Ele deseja, qual é a vontade dEle. Isso é o processo do amadurecimento. Então eu não amadureço quando eu fico esperando de Deus tudo que eu desejo, porque agora Ele é obrigado a me dar porque Ele tem poder para isso. Isso não é maturidade, isso é infantilidade. É o contrário. Deus, aqui estão os meus desejos. Então quanto mais eu conheço, mais eu confio em Ti. Quanto mais eu tomo ciência de quem Ele é, do que Ele fez por mim sem que eu merecesse, mais eu coloco a minha vida e digo: Senhor, está aqui nas Suas mãos a minha vida, os meus desejos, os meus planos. Senhor, tem coisa aqui que talvez eu até faço muito bem, tem coisas que eu venho até produzir muito bem, mas Senhor, aqui está toda a minha vida. O Senhor sabe o que há de melhor para mim. Amém? Isso, irmãos, que eu estou falando, te coopera, eu creio, para que você entenda que o protagonismo de cada narrativa bíblica é quem? Deus, irmãos. Deus. Nós temos que tomar cuidado com alguns exageros que acontecem ao ler as Escrituras, e de tentar sempre criar uma situação meio moralista para si mesmo. Vou dar um exemplo aqui, um pouco a parte do livro de Jó, mas para agregar. Quando a gente fala, por exemplo, assim, de Davi vencendo Golias, a questão ali não é a produtividade de Davi sendo Davi. A questão ali é um Deus que é capaz de dar força para o menor vencer um inimigo maior. Ele é o protagonista da história. Amém? Então não é assim, quais são os 7 passos de Davi para derrubar o gigante? Vença o seu gigante fazendo o que Davi fez. Não é isso, irmãos. Mas é o reconhecimento de que há um Deus tão poderoso e forte que capacita o menor a vencer o grande inimigo. Então eu exalto e dou o protagonismo da cena para quem? Para Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Homens e mulheres de Deus também sofrem. Também sofrem. E não é um sinal de descrença, de incredulidade, de vergonha, chegar ao ponto que Jó chegou. De às vezes olhar para a morte e desejar a morte por uma ideia de alívio de sofrimento. A gente sabe que esse desejo não se cumpre na vida de Jó. A gente sabe que a contra-argumentação de Deus coloca Jó no eixo. Amém? Antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora eu te vejo face a face. É a conclusão, nós chegaremos lá. Mas a questão é o seguinte: há um tipo de lamento, há um tipo de pensamento. E o convite de hoje é: traga esses pensamentos, seja eles de quais natureza for, até mesmo pensamentos de morte, coloque eles diante do Senhor. O reverendo Timothy Keller veio a falecer ano passado. Ele enfrentou, acho que 3 processos de câncer, quimioterapia, aquele negócio todo. E uma coisa bela que eu acho que ele diz da seguinte maneira: o mal e o sofrimento do mundo, eles são desproporcionais? São. Mas a graça também é desproporcional. O amor de Deus também é desproporcional. E ele ainda diz, ainda que Jó verbalize, e nós vamos perceber que tem momentos que Jó verbaliza coisa equivocada mesmo. Jó, ainda que ele resista aos argumentos dos amigos, em alguma coisa ele vai sendo afetado, alguma coisa vai alcançando Jó ali, vai tocando ele, e ele vai assimilando, e ele começa a colocar diante de Deus o que? Um abandono. Olha, tudo bem, Deus não provocou esse mal diretamente em mim, ou assim, eu não tenho uma causa desse mal, eu sou justo na cena, mas ele me abandonou. Jó começa a trazer ideias equivocadas. Só que Timothy Keller diz da seguinte maneira: Jó traz todos esses questionamentos, mas ele apresenta diante de Deus. No dia da dor, no dia do desespero, é maravilhoso você poder olhar para o lado, irmãos, e ter companhias, e Deus responde por meio de amizades. Mas se certifique de que quando esses pensamentos, quando a não resposta para o mal e o sofrimento for o enfrentamento no seu dia, que você nesse dia recorra ao Senhor. Jó é validado por Deus no seu sofrimento, porque a busca dele foi de colocar o seu desespero para fora, foi canalizada em quem? Na figura do próprio Deus. Amém, irmãos? Amém. Talvez isso seja um dos grandes ensinamentos, por mais simples que pareça, é um dos mais poderosos.
a quem você recorre no dia mal. E o Senhor está se colocando como um local de segurança. Me procure. Não no sentido de que eu vou te dar todas as respostas imagináveis e inimagináveis, mas me procure. Eu vou te dar significado, eu vou te dar senso, eu vou te ampliar a visão, para você entender quem eu sou e quem eu sou por você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então parecia que a morte era um alívio, mas de fato não era. Agora eu quero que você vá para Jó capítulo 4. A gente vai ler Jó capítulo 4. Vamos lá? Pode abrir, por favor. Então respondeu Elifaz de Temã. O diálogo continua. Se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência, mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima, quando você é atingido fica prostrado. Irmãos, olha isso aqui, irmãos, olha isso aqui. Ele faz fazendo da seguinte maneira: mas você está sofrendo, você já ajudou tanta gente, você sempre foi a pessoa forte da família, como é que você agora se permite estar desanimado? Amém? Isso é um satanás, irmão, amém? Olha só isso, olha a audácia, a falta de compaixão. Aquele mesmo homem que estava sentado, chorando, com poeira na sua cabeça, sentindo a dor do seu amigo, agora começa a tentar trazer uma explicação para o sofrimento e para os questionamentos de Jó. E a primeira coisa que ele faz é criar uma régua desproporcional, dizendo: olha, mas você sempre foi a pessoa forte, você ajudou tantos, você sempre foi o braço forte na vida de tantos, e agora se permite desanimar? Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Próximo. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofreram destruição? O que é isso aqui? Lógica retributiva. Ele tá compondo o argumento dele para dizer assim: olha, se você está do jeito que você está, então eu questiono a sua piedade. Ele está encarnando a acusação de Satanás. Diz assim: olha, se você está chegando nesse ponto, então veja bem, um inocente e um justo não sofreria do jeito que você está sofrendo. Ele está construindo uma lógica de o quê? De que se Jó está passando pelo que está passando, é porque algum pecado ele cometeu. Então ele apresenta esse argumento. É ilógico, não faz o menor sentido você que ajudou tantas pessoas passar por isso, ainda desanimar, isso não faz o menor sentido. Vai piorar, tá? Mas a argumentação é dentro de um tipo de saber humano. Causa e efeito. Se aconteceu isso, só pode ser por isso. Essa é a mensagem, é uma teologia específica que ele está apresentando. Direta. Você só está sofrendo porque algum mal você causou. E você só pode prosperar porque você está obedecendo. Essa lógica, irmãos, ela pode responder por muitas questões da vida, mas ela não é absoluta. Essa dinâmica retributiva, a que se faz é que se paga, embora seja comum, corriqueiro nas nossas vidas, não responde por tudo. Existe quebra de paradigma. José é uma quebra no paradigma, amém? Jó é uma quebra, Cristo é uma quebra. E não sei se você já parou para pensar, a sua vida é uma quebra desse paradigma. O que merecíamos não é o que temos. O que merecíamos estava totalmente distante do acesso à presença que nos foi construída em Cristo Jesus. A tua vida é uma expressão máxima de um amor que não leva em conta os próprios interesses e que vai além daquilo que você merecia. Se a lógica retributiva fosse aplicada às nossas vidas, nós não estaríamos aqui, não teríamos esperança, não teríamos conhecido a Cristo, não teríamos acesso ao Pai. Amém? Então essa ofensa de Elifaz a Jó é uma ofensa também a Cristo, é uma ofensa às nossas vidas, ao que foi feito por meio da cruz do Calvário. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pergunta, está errado o que ele está dizendo? É aí que entra a questão, irmãos. Não está errado. Ele está trazendo a lei da semeadura. Mas, mais uma vez, é utilizar um conhecimento, utilizar uma expressão bíblica e absolutizá-la em um contexto que a própria Bíblia demonstra que não é dessa maneira. Você deve encarar aqui como uma sabedoria no sentido de diretriz. Olha, pessoas que plantam o mal, elas colhem o mal, nessa vida presente ou em uma vida futura. Mas é possível também que uma pessoa que plante o mal, colha um aparente bem, ou tenha resultados e benefícios em vida que talvez você se julgue menos favorecido. Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa entender, irmãos, que nem todo mal e sofrimento que nós estamos enfrentando, significa que é Deus contrário,
ou é Deus resistindo. Assim como nem toda porta que se abre e nem toda coisa positiva que aconteça, seja de fato Deus te favorecendo. O cristão, pelo menos protestante brasileiro, ele criou uma ideia de privilégio que ela é distante, estranha às Escrituras. Então, esse sentimento de superioridade com quem não é cristão, que, convenhamos, dentro das igrejas evangélicas isso acontece muito. Um sentimento de superioridade por aqueles que não são evangélicos. Começa assim, não é? Ainda mais quem não é cristão. Existe uma soberba que nós temos que lutar contra isso, uma soberba religiosa, de nos considerarmos superiores àqueles que não conhecem a Cristo ainda, ou que estão em outras religiões. A gente se sente superior, porque nos consideramos detentores da revelação. Então, a gente vai além da Escritura, a gente se esquece de que Deus ouve a oração do ímpio também. Amém, irmãos? E Deus ouvir a oração do ímpio não significa, irmãos, que Ele quebrou o sistema de privilégios, é porque nunca houve. O privilégio ou o favor de fato significa o quê? Ser submisso à obra de Cristo. Essa é a posição de privilégio. Agora, você tentar criar nas circunstancialidades da vida a razão pela qual Deus está em seu favor, isso é problemático. Porque você tem gente ruim prosperando. Você tem gente semeando mal e colhendo vantagens. Agora, o mais comum é que uma vez plantando mal, você colhe o mal. Você plantando bem, você colhe o bem. Mas nem sempre é assim. E o fato de nem sempre ser assim não significa que você ou eu temos o direito de chegar em Deus e falar assim, a lógica quebrou. Aí Ele vai te dizer, evidentemente, a lógica quebrou na sua vida. A lógica quebrou na vida de José, a lógica quebrou em Jó. Então isso não é um convite a, então eu vivo de qualquer jeito. Não, esse é o melhor caminho, é o caminho da sabedoria. Eu avaliar o que eu planto, certo? Eu avalio o que eu planto. E eu posso criar até um tipo de expectativa do que eu venho a colher. E aonde o cristianismo ele atua de maneira maravilhosa, irmãos. O próprio Jesus, em João capítulo 4, vai dizer da seguinte maneira, diz assim o ditado judeu, vocês colheram onde não plantaram. Olha Jesus quebrando a lógica retributiva, como assim? Eu estou colhendo onde eu não plantei? É possível isso? E Cristo está dizendo, sim, eu sou a própria semente, eu entrego a minha vida e o beneficiado é você que não merecia nada. Amém? Eu me lembro, de às vezes... Eu chegava na pessoa e falava assim, irmão, eu queria te entregar uma oferta. Aí a pessoa falava o quê? Não, veja bem, aquela polidez, Não, veja bem, não precisa. Aí, às vezes eu falava assim, irmãos, mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Então, me deixa ser abençoado. Falei isso por muitos anos. Aí eu parei para refletir. Falei, que egoísmo. Porque no fim o que está me motivando é o retorno. Então eu não estou consciente de que eu fui amado. Eu estou esperando ser retribuído para me sentir favorecido. Me arrependi profundamente, eu estava no avião, comecei a chorar, irmão, sozinho, voltando dessas viagens de supervisão, falei, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Eu não posso olhar para a semeadura na expectativa do retorno, ainda que vá dar retorno. No cristianismo, o retorno sempre acontece, mas não quer dizer que ele é sempre para você. E o convite do cristianismo é justamente esse, semeie o bem. Mas e o retorno? Fica tranquilo. Vai dar retorno, mas não quer dizer que vai ser sempre para você. Então a percepção do mais abençoado é quem dá do que quem recebe, é porque a bênção está no ato de dar, e não na expectativa de receber. Amém, igreja? O convite à semeadura é uma quebra na lógica retributiva. Embora o que ele esteja falando, existe um nível de sabedoria aqui. Só que está sendo orientado de maneira inadequada. Ele está tentando pegar uma diretriz dentro de uma sabedoria, de um saber que está correto, mas orientando de maneira acusatória contra Jó. Esse é o tom. Amém? Glória a Deus. 9. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram o murmúrio. Presta atenção, isso aqui que ele começa a colocar, dentro da linguagem do Oriente Médio, ele está quase que tentando transmitir que Deus falou com ele, tá? Sabe quando a pessoa chega e fala assim, então, Deus falou, amém? Aí você fala, meu irmão, então nem fale comigo, se Deus falou, quem sou eu para falar alguma coisa? Essa linguagem que ele vai começar a colocar, pode passar, versículo 13. Em meio a sonhos perturbadores da noite. Isso é uma linguagem de alguém que está recebendo uma visão de Deus. Ele estava tão convicto da sua própria teologia, que ele está querendo dizer assim de maneira, ei, presta atenção, eu recebi uma iluminação aqui, eu recebi um esclarecimento divino acerca dos fatos. Então ele está reforçando a lógica dele a partir de uma suposta revelação, que não é validada por Deus. Ela não é reconhecida por Deus. Ou, coloquemos em outra perspectiva, pode ser que tenha recebido,
Mas a aplicação ainda assim era hipócrita, era acusatória, era satânica. Quando cai sono profundo sobre os homens, vai. Temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Linguagem poética falando de uma revelação. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Percebe que ele pega algo que supostamente é uma revelação. O livro não nos oferece a certeza de que de fato era Deus falando com ele. Mas ele aplica de maneira equivocada. Ele aplica um sentido acusatório, ele está tentando provar o ponto para Jó. Você pode pensar assim, mas Henrique, é possível que eu pegue algo de Deus e aplique de maneira negativa, satânica? Sim, irmãos. Muito. Religiosidade é justamente isso. A hipocrisia reside justamente aqui. Próximo. Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa. Uma parada estranha aqui que ele coloca, erro dos anjos e acusação de anjos, enfim, isso não tem esclarecimento nenhum. Próximo. Quanto mais dos que moram em casa de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas das suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria. Próximo. Pronto. Eu não vou entrar agora no capítulo 5, porque eu já quero, é um capítulo de fala dos amigos e 2 capítulos de fala de Jó, pelo menos nesse contexto. Aliás, o capítulo 5 vai continuar ali, com a fala de Elifaz, mas eu vou parar por aqui, para a gente poder entrar nos outros amigos. Elifaz está propondo então que Jó não tinha o direito de sofrer, já que ele ajudava os outros. Ele não consegue ver a possibilidade de alguém que ajuda os outros a sofrer. E Jó demonstrando que sim. Pessoas em meio à dor e sofrimento, elas precisam do que, irmãos? Paciência e compaixão. Em dezembro, eu fiz aqui uma ponderação em relação ao comportamento de muitos líderes religiosos na nossa nação, em relação ao cenário de batalha entre Israel e o Hamas. E eu achei assim, muito imprudente da parte de muitos, olhar para aquela situação e na sede de ver um cumprimento escatológico, ignorar o sofrimento do povo. Então assim, começou a guerra do Oriente Médio, né? Começou a guerra. Pessoas morrendo, crianças morrendo, inocentes morrendo todos lá. Óbvio, Hamas é um grupo terrorista, enfim, mas não havia os 7 dias de lamento, entende? Não havia o silêncio de, meu Deus, tem gente morrendo inocentemente. Não, a sede era apenas de dizer o quê? A minha perspectiva de fim dos tempos está correta. Jesus estava, e vibrava com aquilo. Irmãos, tudo bem, você tem uma conotação teológica acerca dos fatos nos dias atuais, ok, mas o primeiro momento diante da dor, diante do sofrimento é o quê? Compaixão, paciência, silêncio. Que tipo de evangelho é esse que não se compadece? Que tipo de evangelho é esse que o desespero é por trazer uma explicação, é por trazer uma razoabilidade teológica? Os amigos de Jó estavam tentando apresentar para Jó um seminário teológico. Está aqui a teologia, está aqui a explicação do porquê que você está passando o que você está passando. Não, para nos 7 dias de silêncio, volta para os 7 dias de silêncio. Ali vocês estavam sendo sábios, porque vocês de alguma maneira estavam sendo a expressão divina do cuidado, do amor com alguém que está padecendo. Nós podemos nos tornar tão confusos e até mesmo nos perder em meio a essa tentativa obcecada de explicar todo o mal e sofrimento. Então nós, como representantes de Cristo, irmãos, nós temos que ser sábios nesse momento. O que eu já, por ser um pastor, eu já tive de participar de muitos velórios, mais do que eu gostaria, especialmente na pandemia. Situações drásticas, irmãos. Pandemia, minha agenda de velório era maior que a agenda de visita. Era bizarro. Alguns irmãos da igreja, mas muitos familiares de irmãos da igreja. As pessoas, e o que eu vi de pessoas tentando encarnar um Elifaz, encarnar um Bildade, encarnar um Zofar, tentando dar explicação para tudo que está acontecendo, não respeitando o silêncio do luto, não compreendendo que há um tipo de resposta de um amigo espiritual que é dada na presença. Amém. Há um livro do Larry Crabb, esse livro eu já abordei aqui com vocês antes, chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. Me veio agora de citar para vocês. Larry Crabb, ele é um
teólogo e psicólogo, pastor, enfim. E nesse livro, ele questiona justamente isso, essa ideia resolutivista que nós temos dentro das igrejas. Então, ele coloca assim, aconselhamento, indicação de terapia, remédio, tudo no mesmo patamar. Ele fala, nós nos tornamos especialistas em tentar resolver problemas. Então a pessoa chega, a gente já coloca no nosso pensamento, é isso, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Ele falou, e muitas das vezes não é. Ele falou, nós nos distinguimos como povo de Deus quando nós, muitas das vezes, reconhecemos que não temos explicações, mas nós temos a nossa companhia, porque foi exatamente o que Deus faz conosco. Aí ele celebra, né? Ele começa o livro com um mau humor violento, amém? Revoltado, mas depois o livro vai ficando feliz. E ele termina exaltando o quê? Amizades espirituais. Ele falou, a igreja deveria ser o local mais seguro, tanto para que o acerto quanto o erro aconteça. Se errar, meu irmão, gera em você o sentimento de se isolar, significa que a cultura que você está inserida é de punição, você está com medo da punição. Igreja tem que ser um local seguro para o acerto e também para o erro. Seguro para o acerto para que você não se ensoberbeça, seguro para o erro para que você não seja diminuído pelo erro e nem identificado pelo erro. Você é quem Deus disse que você é. Os erros vão acontecer, tem que ser tratados e tem que gerar algum tipo de aprendizado. Mas criar essa relação de causa e efeito, também de recompensa e punição, vai contra a lógica de relacionamento de Deus conosco. O lugar mais seguro da terra é a igreja. Em que sentido? Um local onde nós celebramos amizades espirituais. Nem sempre vamos ter resolução para tudo. Nem sempre a gente vai ter aquela palavra definitiva. Pá! Entendeu? Eu estava conversando recentemente. Esqueci, foi essa semana. Não foi ontem, reunião do Ministério de Música. Eu estava dizendo para eles. Na minha atividade pastoral, o bom aconselhamento não é um insight que eu tenho. Não é uma dica. Que a pessoa olha e fala assim, ó, desbloqueou, amém? Peguei o código, né? Não, sabe o que um pastor faz? Ó, eu quero te ajudar a encontrar o conselho divino. Então o bom aconselhamento não é um insight que eu dou. O bom aconselhamento não é uma esperteza, experiência de vida. Não, o bom conselho é, eu me compadeço de ti, eu vou ouvir a tua história e nós vamos caminhar juntos para acessar o conselho divino. O que a Bíblia chama de conselho divino? A trindade, a revelação da trindade. Então o bom aconselhamento te conduz para a revelação das escrituras. E aí você sai daquele momento de aconselhamento tendo a certeza da palavra. Amém? Então não é um insight, não é esperteza. Um bom pastor não é esperto. Um bom pastor ele conduz o rebanho ao bom pasto. Só que nós também somos limitados e muitas das vezes não teremos todas as explicações e nem todo o saber. Então que nós, como filhos de Deus, que nós compreendamos o nosso papel, a nossa responsabilidade, estarmos presentes na vida das pessoas. Antes de você querer dar solução, esteja presente. Amém? Esteja presente. Valorize as ferramentas disponíveis. Valorize as ferramentas disponíveis. Não saia rotulando as pessoas como com fé ou falta de fé por conta do sofrimento da vida. O sofrimento também acontece a pessoas boas e justas. Mas ofereça a sua presença. Talvez Deus esteja te provocando nessa manhã, irmãos, a criar um caminho de pacificação entre você e um familiar, entre você e um amigo, enfim, entre você e um ambiente de trabalho. Nós fomos comissionados para pacificar as relações, irmãos. Amém? Então a nossa aproximação não é interesseira. A nossa aproximação é pelo bem que nos foi causado. Nós fomos amados, infinitamente amados. Então a gente se aproxima, é o amor que nos movimenta, é o amor que nos conduz. A gente não fica tentando examinar para demonstrar para as pessoas causa e efeito em tudo. Tem coisas que são óbvias, irmãos, amém? Obviamente. Às vezes muitos padecem na saúde porque está desregrado nos cuidados com a saúde. A gente vai lá e é assertivo nisso. Mas tem vezes que nós não saberemos todas as explicações. E uma boa amizade espiritual, de uma igreja saudável, ela lhe acompanha, ainda que não tenha a melhor solução. Amém, irmãos? Tem coisas que a nossa companhia e o nosso silêncio, o nosso ombro vai falar muito mais alto que qualquer tipo de explicação. Então cuidado com o que eu chamo de, entre aspas aqui, mensagem das circunstancialidades. Tem pessoas que estão prosperando no campo físico, prosperando no âmbito material. Isso não significa que Deus é com elas. Tem pessoas que, como Jó, talvez estão tendo perdas significativas. Isso também não significa que Deus a abandonou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Às vezes o resultado não sai como a gente espera. Precisamos tomar cuidado. Existe uma mensagem tomada de resultadismo nos nossos dias. Convenhamos, amém? E a minha cisma é com esse pensamento de que dar resultado na vida é um sinônimo de maturidade e proximidade com Deus. Que é isso que muitos propõem. A fórmula é essa, só pratique isso, destrave aquilo, acesse aquilo e pronto, você vai ter resultado.
Irmãos, o resultadismo, ele não responde aos anseios da nossa fé. Amém? Glória a Deus. O favor de Deus está em estarmos sujeitos à obra de Cristo. Conhecer a Cristo e estarmos sujeitos à obra dele. Agora, Deus pode e acrescenta pessoas também no campo material? Sim. Percebe que Jó é essa figura de prosperidade, também financeira, amém? E é uma pessoa que agradava a Deus. Então, também não podemos pensar de maneira equivocada, que porque uma pessoa tem muitas posses, então necessariamente ela é uma pessoa que adora o dinheiro. Não, Jó é a quebra nesse pensamento. Podemos dizer sim que o capital, o dinheiro, talvez seja o Deus mais adorado do mundo. Eu tenho para mim que é. É o Deus, o sistema financeiro é o Deus que as pessoas mais adoram hoje. Talvez seja o nosso maior desafio. Mas isso não quer dizer que toda pessoa que tem posses não adora a Deus. Jó é um exemplo disso. Para não criar essas lógicas equivocadas. A questão é, qual é o tipo de Elifaz interno que você carrega? Talvez você não tenha um mensageiro aí, um amigo te condenando, trazendo acusação, mas talvez você carregue isso. Talvez você está tentando trazer explicação para a causa do sofrimento, como Elifaz propôs. Então você fica se examinando, caçando pecado de tudo quanto é jeito, e se diminuindo. E pensando, bom, se eu estou assim é porque alguma coisa de muito errado eu devo ter feito. E você entra nessa neura e não consegue sair dali. E vai se acusando, daqui a pouco está numa roda de pensamento, aprisionado nos seus pensamentos. Isso é problemático. Então, antes de tentar identificar os Elifazes ao redor de você, talvez existam Elifazes dentro de você. Ideias, sugestões equivocadas, tentando te trazer uma relação de causa e efeito que não existe. Você está aqui ou foi embora para casa? Versículo 8, capítulo 8. Vamos agora elevar o nível de atrocidade dos amigos. E sim, diante da fala de Elifaz, Jó responde, né? A resposta de Jó é simplesmente fazendo uma defesa de que ele era inocente e reiterando o seu sofrimento. Jó vai contra a lógica retributiva. Jó capítulo 8, vamos lá. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, pausa aqui, percebe que agora ele vai acrescentar os filhos, ou seja, se os seus filhos morreram, os 10 filhos morreram, é porque eles devem ter praticado algum mal. Morreram porque desobedeceram. A história nos oferece isso? Não. Então percebe que agora ele está endossando a lógica retributiva. Próximo. Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Irmãos, de todo o coração, isso aqui é teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, teologia coaching, tudo misturado. Teologia coaching não é profissão coaching, amém, irmãos? Amém? O pessoal fala que eu persigo, não persigo, irmãos. Por quê? Que ele está dizendo, é só fazer isso, isso e isso, e aí você vai ser próspero. Pronto, o pensamento está claro, a fórmula é essa, por apenas, amém? Percebe? É simplista demais. Não está dando resultado na vida? Só faça isso, siga os passos. Só fazer, aí tudo vai ficar bem. Isso é um equívoco, irmãos. Tem muitas pessoas desiludidas com a ideia de Deus que apresentaram para ela. Uma ideia de Deus, um pseudo-cristianismo. Estão frustradas porque apresentaram isso aqui. Bom, está tudo mal, faça isso e vai ficar tudo bem. Nem sempre é assim. Embora seja muito comum que mudando seus hábitos, coisas novas aconteçam. Mudando a sua maneira de aplicar a sabedoria, coisas melhores aconteçam. Amém, gente? Mas se eu transformo isso de uma forma, eu tenho um problema, e é isso que Bildade está fazendo. Segue. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Irmão, isso aqui vem de curso, irmão, amém? Isso aqui é uma fala para curso. No começo, será de pouco em pouco, mas lá na frente, marqueteiro, vai, próximo. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Próximo. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Nós devemos considerar o fato de ouvir os mais velhos? Com toda certeza, irmãos. Roboão é o símbolo do reinado que não escutou os anciãos, só escutou aqueles que o afagavam, que o elogiavam. Resultado do reinado de Roboão, dividiu o reino em dois. Foi dar ouvido aos inexperientes. No livro de Isaías, dentre
os decretos de julgamento e a condenação sobre o povo de Israel por conta de sua desobediência foi justamente o quê? Olha, os jovens te governarão. Não jovem, que eu tenho 34, é meu irmão. Mas jovem no sentido que os inexperientes, os precipitados. A Bíblia vai falar de outros personagens jovens, enfim, inúmeros, os próprios discípulos, o próprio Timóteo, enfim, mais jovens em posições de pastoreio e liderança, não é isso? Mas ele está dizendo o quê? Os nécios, os inexperientes, os não experimentados, os precipitados, esses vão governar vocês. Isso era um sinal de destruição. Então, é sábio dizer que nós devemos ouvir os mais velhos, amém, irmão? Eu cresci com meu avô, então eu tenho o costume de ouvir os mais velhos. É o ambiente que eu gosto, o ambiente que eu cresci, perfeito. Mas, ele está trazendo um caráter saudosista e também resultadista, isso é problemático. Versículo 10. Acaso eles não instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? 11. Poderá o papiro crescer, senão no pântano, sem água cresce o junco? 12. Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo que se esquece de Deus, assim perece a esperança dos ímpios. Bom, eu vou parar por aqui a argumentação de Bildade, porque ele simplesmente está reforçando a lógica retributiva. Ele está trazendo um tipo de caminho de humildade para Jó. Então assim, Jó, existe um caminho de humildade, você tem que seguir esse caminho, mas percebe que é uma humildade satânica. Porque aí Jó vai começar a responder, no capítulo 9, capítulo 10, só contextualizando para vocês. E a resposta de Jó é demonstrando que a verdadeira humildade não está em eu fazer boas coisas e então me sentir agora favorecido porque faço boas coisas. Jó demonstra que a verdadeira humildade está aonde? Em reconhecer a grandeza de Deus. Diga assim, Deus é grande. Jó ele vai reorientando ali, em meu lamento, tá? Aqui ele já começa a demonstrar que ele está sendo afetado de alguma maneira pelas falas. Ele demonstra aí um tipo de lamento progressivo, começa uma percepção de abandono, ele reitera o quão angustiado ele estava, mas ele demonstra que existe um caminho. A resposta de Jó para essa humildade fajuta, satânica proposta por humildade, é o quê? A humildade de fato é reconhecer que Deus é grande, é reconhecer a grandeza de Deus, vai começar falando da grandiosidade de Deus. A verdadeira humildade está ali. Vá lá em Jó capítulo 11, esse é o último texto que nós vamos ler. Você está aprendendo alguma coisa hoje, irmãos? Amém? Hoje estamos em um caráter reflexivo, né? Amém. Jó capítulo 11. Achou que estava ruim? Calma que piora. Então Zofar de Naamate respondeu, o terceiro amigo: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Ele estava junto no dia do lamento, nos 7 dias de silêncio. Olha o tom acusatório. Próximo. Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns de seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos o que as profundezas. O que você poderá saber? Está exaltando a sabedoria de Deus. Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Soberania. Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Sabe o que ele está dizendo? Jó, você é uma besta quadrada. Ele fez toda essa introdução para exaltar a sabedoria de Deus, para dizer: mas o tolo será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Jó, você é burro, Jó. Você está fazendo uma argumentação que é contrária a quem Deus é. E ainda está defendendo. E você está pensando que você vai ficar sem resposta ao que você está dizendo? Porque qual era a defesa de Jó? Eu sou inocente na causa. Eu sou inocente. A implicação e a conclusão de Jó talvez era equivocada, mas ele entendia que ele era justo, e ele entendia que não havia nada que relacionasse a causa do mal que ele estava sofrendo. Ele estava certo na leitura dele, na interpretação. Só que Jó, dentro da sua revelação, vou chamar de limitada, não no sentido negativo, mas do que ele podia conhecer, ele compreende que tudo, o fator causal primário era Deus, e a gente sabe que não é, porque a gente sabe que era Satanás quem estava agindo de maneira deliberada, com permissão divina, mas era Satanás. Ele não via isso, ele não tinha essa interpretação, e a gente tem que valorizar esse tipo de questão. Só que aqui Bildade, reforçando mais uma vez esse pensamento retributivo, agora ele vai mais longe. Ele está dizendo assim: Jó, sabe qual é o problema?
O problema, Jó, é que além de você pecar, você é burro. Além de você pecar, você não está entendendo nada. Então, deixa eu te explicar. O quanto que você é tolo. Você não está querendo se examinar. Você não está querendo aceitar que o problema e o pecado estão em você. Percebe? Saída simples, hipoteticamente simples para problemas complexos. Nem sempre vai ser carregado de sabedoria. Vamos seguir, porque a gente vai chegar no versículo 20 já, e você vai perceber o grau de audácia, irmão. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-os apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Irmão, presta atenção nisso aqui. Tudo leva a crer, os comentaristas bíblicos concordam, que no momento de lamento de Jó, capítulo 3, os amigos ouviram. E por isso começa então, se desenvolve o diálogo. Então, tudo leva a crer, e eu creio dessa maneira, que ele, Zofar, estava presente na hora que Jó estava clamando por morrer, porque isso seria alívio e sofrimento. E ele fala dessa maneira com Jó. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Ele está dizendo assim, para um incrédulo, para quem simplesmente vive a vida assim, de maneira vadia, ignorando a Deus, basicamente, essa pessoa, o melhor caminho dela é a morte. É melhor que morra. E ele estava presente no lamento de Jó, quando Jó estava clamando pela morte por alívio. Mas esse clamor por morte de Jó, eu já disse aqui, ele era, ainda que um pensamento equivocado, ele era honesto, ele era genuíno, ele estava com dor e sofrendo, ele estava angustiado. A vida e o que o cercava só provocavam em si dor. E esse suposto amigo chega e coloca para ele dizendo da seguinte maneira: você está em pecado, você é burro porque não está entendendo, e terceiro, o caminho do ímpio é clamar a morte, o caminho do incrédulo é desejar que morra, é o melhor caminho para ele. Irmão, ele praticamente está dizendo assim: Jó, morre. Porque com a sua falta de entendimento das coisas, e com o fato de você estar tentando encobrir um certo pecado, o melhor caminho é você morrer. Você em nada difere de um incrédulo. Irmãos, é esse grau de tensão a argumentação de Zofar. Então, ele pauta-se, Zofar, no entendimento que o sofrimento de Jó era pouco, diante do potencial de suas falas. Zofar, ele vai além, ele está dizendo da seguinte maneira: basicamente, o que você está sofrendo é pouco, porque você merecia. Diante do seu pecado, diante da gravidade, não lhe ficará impune as suas falas. Percebe? Ele está dizendo assim: ei, tudo que tem mais, deveria ter vindo mais. Você está sendo ainda poupado diante das falas que você teve. Irmãos, que desumanidade é essa? Travestido de uma explicação teológica, tomado de uma suposta explicação espiritual. Falta de amor, irmãos, falta de compaixão. O livro de Jó, ele vai nos demonstrando tudo que é errado, para que a gente aprenda a fazer o caminho que é certo, se distanciar do que é errado, amém? Jó vai responder, a gente não vai entrar, mas do capítulo 12 ao 14, ele vai responder exaltando a sabedoria divina, e também enfatizando que não era inferior aos amigos. Ele vai dizer assim: eu sei do que você está falando, eu compreendo o que você está dizendo. Ele reitera, ele se posiciona. Só que pouco a pouco você vai percebendo que Jó, de alguma maneira, ele vai sendo afetado pelo que os amigos falam. Basicamente, irmãos, o que a gente tem, já para resumir, a gente vai ter aí, vamos dizer, dois tipos de pensamentos. A construção da ideia de Jó, se você está tomando nota, ela é simples. O argumento dele é: eu sou inocente. A implicação é: meu sofrimento não provém da justiça divina, no sentido de causa e efeito. Só que a conclusão dele é errada. Primeira conclusão de Jó: Deus não governa o mundo nos moldes da justiça. Ele está questionando o ordenamento de justiça de Deus. Ele faz isso com o próprio Deus. E a conclusão secundária de Jó é: então Deus talvez seja injusto. A gente sabe que ele está errado, mas sua premissa inicial está correta, e Deus valoriza isso, ainda que sua conclusão esteja equivocada. A construção de ideia dos amigos de Jó, condensando tudo, é: Deus é justo. Está certo o argumento? Tá. Mas a implicação é: Deus governa o mundo nos moldes da justiça. Está correto, mas a conclusão é errada. Jó deve ter pecado. Então eles ficam tentando caçar um pecado para o pensamento retributivo fechar, mas nem sempre é assim. Não foi na vida de Jó e nem sempre vai ser assim nas nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Então, a gente vai ter um terceiro amigo, ou um quarto personagem, e enfim, eu não quero dar muita vazão para isso agora, mas eu quero só fechar de maneira bem específica a construção da ideia. Eliú, ele vai começar a ter uma fala de Jó 32 a 37, tá?
Jó 29, 30 e 31 é Jó, vamos dizer assim, fazendo sua argumentação final. 32 a 37, ele o fala, 38, Deus começa a falar, e aí é até o fim. Pare e pense, irmãos, que a gente está falando sobre diálogos humanos, mas Deus não fala por 36 capítulos. Então Jó sofria em meio a um silêncio divino. Deus se silenciar não significa que Deus te abandonou. Difícil a gente assimilar a potência do silêncio divino, a orientação e a instrução do silêncio divino. Geralmente nas escrituras, o silêncio divino ou as perguntas que Deus faz, eles têm um caráter instrutivo. É como se o silêncio de Deus fosse um convite a uma reflexão mais profunda. É como se o silêncio de Deus fosse um convite a uma adoração que está concentrada não nas respostas, mas em quem Ele é. Eu lembro de Deus falar comigo na pandemia. Nós tivemos alguns casos, algumas situações que, irmãos, de coração, como eu queria ter uma explicação para poder dar para a família, por exemplo. Eu não tinha. E eu lembro em determinado momento, a gente com os cultos fechados ainda, eu pregando para as paredes, né, só para as cadeiras. E eu me lembro de Deus falar desse jeito comigo, até se tornou uma mensagem que eu não lembro agora o nome. Mas basicamente isso, assim, a sua busca por mim é pelas respostas, mas a satisfação deveria ser encontrada em quem eu sou. O silêncio de Deus, no meu caso, tá? Estou trazendo uma aplicação na minha vida. Ele serviu como um convite para descansar e me satisfazer na pessoalidade de Deus, no caráter dele. De alguma maneira, nós temos uma tendência a reduzir Deus a uma máquina de resposta, ou uma máquina de nos dar coisas, ou de resolver as nossas circunstancialidades. E Deus é mais do que isso. A satisfação divina em nossas vidas ela é transcendental, nos dá significado de existência, nos dá o conforto de que nós não estamos sozinhos. Eu disse isso domingo passado, até fui motivado a postar nas redes sociais. Eu tenho uma séria dificuldade com isso, irmãos, amém? Com postagens de redes sociais. Como vocês podem perceber, a Camila tem feito algo, amém? Um desastre, irmão, misericórdia, né? Estou sendo exposto. Mas eu disse algo domingo passado, mas eu tenho dificuldade com frases curtas, porque às vezes elas carecem de maiores explicações. E eu disse algo assim, a caminhada com Deus, algo nesse sentido, ela não te torna imune ao sofrimento, mas te torna imune à solidão. E talvez falar dessa maneira pareça insensível com quem se sente solitário hoje. O que eu quero dizer com isso é que, do ponto de vista espiritual e existencial, Deus é conosco, irmãos. Ele pode falar e se silenciar, mas Ele nunca nos abandona, amém? Então esse silêncio, ele convida a essa percepção do não abandono. É isso que eu queria transmitir. Por isso que eu acho que, se posso uma frase só, irmão, eu fico com a cabeça fritando, porque não está bem explicado, amém? Essa é a minha angústia. Então, imune sim a solidão nesse sentido existencial. Irmãos, é maravilhoso quando eu vejo pessoas entregando a vida para Jesus e eu posso afirmar para elas, eu não estou entregando uma mentira, eu não estou dizendo, olha, você agora vai ficar rico pro resto da vida, mas eu estou dizendo para elas, se você nunca mais vai andar sozinho. A jornada de descobrimento e da construção dessa convicção de fato um processo, irmãos, onde Deus fala e Deus silencia, Deus fala e Deus silencia. Mas eu quero que você reflita e pare para pensar, em um momento de maturidade da sua vida, o silêncio de Deus está te convidando. Essa reflexão mais profunda, de suficiência na pessoalidade de Deus, em quem Ele é. A nossa satisfação vai estar nele. Eu fico parando para pensar, a eternidade vai ser um tempo onde nós não teremos mais os anseios de consumo que nós temos. A eternidade também vai ser um estado de plenitude da própria presença de Deus. A presença de Deus vai preencher tudo em todos. A presença de Deus vai nos satisfazer de tal maneira, irmãos, que para mim seria questionável pensar que na eternidade nós ficaremos inquietos com Deus falando ou não falando. Porque a eternidade vai nos transcender a um estado de satisfação da presença contínua. E no tempo presente é possível a gente provar disso. Trazer o céu para a terra, me desculpe se você olha em trazer o céu para a terra numa perspectiva sempre de resolver qualquer parada. Eu diria que trazer o céu para a terra em essência significa desfrutar da presença em vida. Desfrutar de um Deus invisível, mas tangível e real agora. Amém? E não se mover pela mensagem, muitas das vezes mentirosa, das circunstancialidades. Você não é o que as circunstâncias te dizem, e o teu futuro não está selado pelas circunstâncias do agora. Temos convicções a tratar, e a convicção é: Deus é bom, Deus é grande, e Ele não nos abandona. Glória a Deus, glória a Deus. Eliú vai dizer, o argumento de Deus, ele vai trazer o argumento dele, Deus é justo. A implicação dele é a mesma, Deus governa o mundo dos moldes da justiça, a mesma que os amigos. Só que Eliú vai dizer que a conclusão de Jó e a conclusão dos amigos está errado.
Eliú vai trazer outra conclusão, ele vai trazer: o sofrimento pode ser um aviso para evitar pecados futuros, pois ele molda o caráter. Então Eliú, ele tenta, vamos dizer, teologar de outra maneira, em outro viés. Aí ele tenta trazer uma perspectiva em que sentido? Veja bem, o sofrimento ele é explicável no caráter instrutivo. Ele não tenta trazer explicação final, a causa final do mal e sofrimento que acometeu a Jó, mas ele traz um outro ângulo. Ainda assim é insuficiente, mas a repreensão direta de Deus é para Elifaz e os outros dois amigos. Amém? Glória a Deus. Pois bem, chegamos ao fim, irmãos, e eu quero ler um último texto, é só um versículo mais curto. E eu gostaria que você, nesse momento, abrisse em Jó capítulo 19, versículo 25 e 27. Aí você fala assim: pô, mas e os outros capítulos? Eu fechei o primeiro ciclo de conversas. Depois você pode meditar na sua casa outros 2 ciclos que se repetem, tá? Dos amigos com Jó. E você vai perceber que o tom é o mesmo, mas ele vai se intensificando. Eu queria só expor para onde está sendo direcionado cada discurso. Você aprendeu hoje, amém? Vamos ler esse último texto. Jó capítulo 19, versículo 25, vamos lá. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. 7. E eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Tem até música, né? Meu Redentor vive e tal. Vamos lá, vamos por partes. Não há nada de errado em você utilizar essa expressão de Jó e aplicá-la no sentido de Cristo. Por quê? Porque nós temos a revelação de Cristo. Ele não tinha. Então, muito difícil que a intenção autoral aqui era apontando para Jesus o Messias. Tá? A palavra aqui aplicada, pode voltar para o versículo 25. A palavra redentor aqui aplicada no hebraico é uma palavra que vai remeter a resgate. É a mesma palavra que é empregada para o resgate que Boaz faz de Ruth. Amém? Ou a mesma palavra empregada para o resgate que Deus faz com Israel. Era a palavra empregada para o pagamento de uma penhora dentro de uma relação familiar. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: existe um grau de familiaridade entre ele e esse Senhor. No capítulo 16 ele vai falar de uma testemunha que advoga em favor dele. Alguns tentam aplicar esse advogado, essa testemunha a Jesus. Só que ali não entra muito bem, porque é um advogado que testemunha em defesa de Jó. Jesus não advogou em nossa defesa, muito pelo contrário. Amém? Não, ele tem um papel de advogado conosco, intermediando, mas no sentido de salvação específico, Jesus não foi nosso advogado para provar para Deus que nós merecíamos salvação. A nossa salvação se dá por conta exclusivamente dele. Amém? Mas Jó vê um cenário de testemunha, de advocacia em favor dele. Ele está argumentando em favor da sua inocência, mas aqui ele está destacando o quê? É possível se perceber que no imaginário do Oriente Médio ele tinha uma ideia de resgate, ele tinha uma ideia de redenção, ou seja, vai chegar um momento que o ser superior, o Deus ao qual eu creio, num caráter de família, vai me resgatar e trazer para perto. E aí vem um outro conceito de vida pós-morte aqui, não é reencarnação não, tá, irmãos? Tá vendo? Não é reencarnação, mas uma conceituação do que? Olha, e vai chegar um tempo que mesmo morto eu vou contemplar o meu Senhor. É muito comum a gente aplicar isso para a expectativa de Cristo, porque nós temos a revelação de Cristo. A intenção autoral não creio que seja essa, mas obviamente serve para nós como base, porque é exatamente o que acontece. A expressão no hebraico, se a gente for traduzir ela para o grego, seria a expressão exagorazo, que é utilizado no Novo Testamento, uma das 3 palavras para resgate e redenção no Novo Testamento, e a mais usada, e é justamente pagamento de resgate. Estou pagando um resgate para trazer para perto um familiar. Glória a Deus, gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Fecho aqui. Jó teve um vislumbre da redenção. E eu quero encerrar essa mensagem orando por você, dizendo que hoje há um vislumbre da redenção para você. Talvez exista um mal, um sofrimento inexplicado na sua vida, ou talvez um vazio existencial, ou uma solidão de fato, como eu disse. Mas existe um resgate, existe um personagem que está te trazendo para perto. Deus olha para ti, irmãos, ainda que você distante, Ele olha para você como quem? Um familiar que está distante. E eu tenho resgate. E a boa notícia é uma boa notícia, ela já aconteceu. O resgate foi pago. Jesus Cristo foi enviado. O perdão dos pecados foi definido de uma vez por todas. A maldição foi quebrada. Nós cantamos agora há pouco, nós temos paz com Deus. Diga, paz com Deus.
o caminho foi pacificado, nós não conseguiríamos fabricar a salvação para nós mesmos, mas Jesus Cristo, como a fiel testemunha, Ele sendo filho se fez réu, Ele olhando para nós como desgarrados, deu a sua vida em favor de muitos, Ele olhando para a nossa situação de culpa, pecado, de punição eterna, Ele assume a nossa morte, assume a nossa culpa, se coloca no lugar de maldito no madeiro, para que hoje todo aquele que crê em Jesus, seja salvo, declarado justo, e como filho de Deus, tenha acesso à presença, à mesa do Pai. Amém. Então nós podemos dizer sim que o nosso Redentor vive. Amém, o nosso Redentor vive. E assim como que para Jó, porque o Redentor vive, ele poderia crer no amanhã, nós também, porque temos um Redentor, nós podemos crer para o amanhã. E dessa maneira a morte não nos assombra, porque ainda que por uma separação física, não seremos separados de Deus, porque quem nos separará do amor dele? Nem a morte, irmão, nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem anjos, nem demônios, principados, potestades, nada nos separará do amor de Deus. Esse amor inexplicável, que comprou a sua vida, que pagou o resgate, que perdoou os seus pecados, e essa redenção está disponível hoje para você. Se você foi abençoado pela palavra, dá um glória a Deus bem forte aí do seu lugar. Vamos ficar de pé, eu quero orar para a gente encerrar. Se você porventura tem filhos do Nova Inspiração, quero te motivar a ir lá, pegar ele, eu já estou orando para encerrar. Passei 3 minutinhos. Feche seus olhos, por favor. Se você não tem um filho no Nova Inspiração, tenta nos movimentar, já estamos encerrando. Feche seus olhos por um instante. Se você está aqui hoje, e ouvindo da mensagem da redenção, de um Messias, de alguém que salva, se o seu coração, ao ouvir esse chamado, queima para voltar para os braços do Pai, ou para conhecê-lo, eu quero orar por você. Todos os olhos fechados. Vou fazer esse convite de maneira muito objetiva. Se você, tomando ciência de que o Redentor vive, quer entregar o seu coração e a sua vida para esse Redentor, e como Jó, andar confiante de que a morte não lhe amedrontará mais. Se você daqui hoje quer entregar seu coração para Jesus, no lugar onde você está, levante bem alto sua mão, eu quero orar por você. Você que hoje quer entregar o seu coração para Jesus, levanta bem alto a sua mão, eu quero poder orar por você. Graças a Deus, amém. Fica com a mão levantada, graças a Deus. Quantos mais querem hoje entregar o seu coração para Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais? O nosso Redentor vive, irmãos. Glória a Deus, eu vejo sua mão levantada ali. Glória a Deus. Quantos mais querem hoje conhecer a Jesus? Entregar o seu coração para Ele. Glória a Deus, vejo sua mão levantada. Sim, há um recomeço, há esperança, irmãos, há esperança. Se você está aqui hoje, fica a mão levantada. Eu quero estender o convite para você que talvez, glória a Deus, tendo conhecido a Jesus, se afastou. Hoje é o dia de voltar para casa, porque o seu Redentor continua vivo. Você quer voltar para os braços de Jesus, levante sua mão também bem alto. E vamos deixar essa frieza para trás e ter uma vida aquecida com o calor do Espírito Santo. Glória a Deus, eu vejo sua mão levantada. Quantos mais querem hoje entregar sua vida para Jesus ou voltar para os braços dele? Graças a Deus, eu vejo ele sua mão. Meu Deus do céu, nós vamos orar por essas pessoas. Todos vocês que levantaram as mãos, eu gostaria de pedir humildemente que você viesse aqui à frente para que eu pudesse olhar para você e orar por você. Então você poderia sair do seu local, vir aqui na minha frente, você vai olhar para mim e eu quero orar por você. Todos, pode sair, vamos honrar esses pessoal, gente. Pode vir aqui. Tudo bem, meu irmão? Já fica aqui com ele. Glória a Deus. Fica aqui. Vamos lá, igreja, honra essas pessoas aí, ó. Tem gente chegando aqui. Vem cá. Tudo bem? Tudo bem? Mais gente chegando aqui, honra eles aí, meu irmão. Tem mais gente chegando aqui, vamos, honra eles aí. Uau. Você pode estender sua mão para cá. Nós vamos orar pela vida de vocês. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de cada irmão que veio aqui à frente. Não por convencimento humano, mas por revelação divina. O Redentor vive. E hoje, Pai, passa a viver no coração de cada um desses irmãos. Hoje é o dia de voltar para casa. Hoje é o dia de sentar na mesa. Hoje é o dia de deixar todos os rótulos para trás. Hoje é dia de deixar o caminho do abandono, da solidão. Porque hoje o acesso à mesa é dado, é garantido. Hoje
não lhe chamarão pelo trauma, hoje não lhe chamarão pelo defeito, hoje não lhe chamarão pelo fracasso, hoje serão chamados pelo que são, filhos e filhas de Deus. Muito obrigado, Pai, por esse novo caminho se iniciando, por essa bendita esperança brilhando no coração de cada um. A partir de hoje, Pai, nós queremos uma nova história, uma nova família, a verdadeira identidade sendo revelada. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor derramado naquela cruz, salvando, perdoando e entregando a eles um novo coração. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir, dá um abraço nesses irmãos aí, dá um abraço neles. Eu vou estar orando para a gente encerrar. Todos vocês, irmãos, que levantaram sua mão, que vieram aqui, a nossa equipe quer dar até 2 minutinhos de atenção de vocês, para orar com vocês, tem um momento. Então, ó, levanta a mão ali, pode seguir eles ali, ó, por favor, é rapidinho, 2 minutinhos para ter uma palavrinha com vocês, pode seguir eles ali. Amém, irmão? Você foi abençoado aí? Ó, o nosso time de milagres está aqui, dá um tchauzinho, time de milagres aqui. Esses irmãos aqui estão em oração para abençoar a sua vida. Se você entrou aqui nessa manhã, tem algum pedido de oração para alguma dor, enfermidade, ou tem um pedido de oração pela sua família, eles estão aqui para concordar em fé contigo e orar em seu favor, amém? Glória a Deus. Muito bem, o irmão Dorival me abordou no começo do culto e ele trouxe algumas impressões que o time teve, eu quero compartilhar aqui. Pessoas desanimadas em busca de resposta, a mensagem, né, cumpriu bem o seu papel. Ele colocou, poxa, que sensibilidade, pessoas que precisam apenas de um abraço, pessoas enfrentando problemas de depressão e problemas na coluna. Eles querem ser o consolo de Deus, ser uma expressão do amor de Deus em seu favor, amém, gente? Eles estão aqui. Nós vamos orar para encerrar. Só puxou, Deus enviou aí, né? Sangue de Jesus, dá até treme, irmão, amém? Glória a Deus. Eu vou orar para encerrar, eles vão estar cantando, aí você fica à vontade para ir por conta do horário. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua sabedoria manifesta nas Escrituras. Que o Senhor seja sempre o protagonista das nossas vidas, que ao ler as narrativas, Pai, que ao ler as histórias bíblicas, que nós sempre venhamos a enxergar o Senhor como sendo todas as coisas. Senhor, que nós possamos aprender com o livro de Jó, a paciência, a certeza do seu caráter, a convicção de uma redenção, a convicção de uma eternidade em descanso. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco durante essa semana, nos instrua, traga para nós, Senhor, essa satisfação na tua presença. Nós buscamos isso, Pai. Nós não estamos aqui pelo que o Senhor pode dar, nem mesmo resposta, estamos aqui pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez em Cristo Jesus. Então nos orienta, Pai, nos aconselha nesse processo da vida. Se existem sofrimentos, Pai, do qual o Senhor nos livrará, que esse livramento chegue logo. Mas se existem sofrimentos, Pai, que cabe a nós enfrentar, que o Senhor conceda toda a sabedoria e graça para enfrentá-lo, sem tirar os olhos de Ti. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém, amém. Dá um glória a Deus bem forte. Vai na graça, vai na paz, abrace seus irmãos aí. Vai na graça, irmão.